princesa. Você acredita que o André disse que a mãe dele fez bolo, dividiu em 8 pedaços e ele comeu 9? Não acredito, mas não dá pra fazer isso. Claro que não, né? Porque isso é uma fração imprópria. A não ser que a mãe dele tenha feito 2 bolos, aí sim, ele conseguiu comer 9. Como assim, fração imprópria? Eu vou te explicar, mãe. A minha professora me ensinou tudo sobre os tipos de frações que tem. Mãe, vem aqui comigo, que hoje a professora vai ser eu. Vamos lá, me ensina, quero aprender também. Então vamos lá. O que é fração? Fração é um número usado para representar parcelas de um valor inteiro dividido em partes iguais. Ou seja, se um objeto qualquer for dividido, o número que representa cada uma das partes obtidas nessa divisão será chamada de fração. Um número inteiro qualquer não serve para representar frações de objetos. Agora, como que surgiu as frações? Então vamos lá. O estudo de frações surgiu no Egito, às margens do rio Nilo, pela necessidade de se realizar a marcação das terras que se encontravam à margem do mesmo. No período de junho a setembro, o rio inundava essas terras, levando parte da marcação. Logo, os proprietários destas terras tinham que remarcá-las. A marcação dessas terras era realizada pelos geômetras dos faraós, que utilizavam cordas como unidade de medida, denominados estiradores de cordas. A marcação era realizada da seguinte maneira: esticava-se as cordas e assim se observava quantas vezes aquela unidade de medida estava contida no terreno. Como a medida do terreno, na sua maioria, não era dada exatamente por números inteiros, surgiu então a necessidade de um novo conceito de número, o número fracionário. Os egípcios usavam frações unitárias, ou seja, com o numerador 1 dividido por um número inteiro, por exemplo, 1/3. Eram denominadas frações egípcias. O que é o numerador e o denominador de uma fração? O denominador é o termo da fração que indica o número de partes em que será dividida uma determinada quantidade, enquanto que o numerador é o número de partes que usaremos dessa quantidade que acabou de ser dividida. Assim, a fração é um número construído a partir da razão do numerador pelo denominador. Como, por exemplo, podemos pensar numa pizza dividida em 8 partes iguais, sendo que cada fatia corresponde a 1/8 do seu total. Se eu, por acaso, vier a comer uma fatia, eu posso falar que eu estou comendo 1/8 dessa pizza e está sobrando 7/8. Agora, existem tipos de frações. Existe a fração própria. Fração própria são frações em que o numerador ele é menor que o denominador, ou seja, representam um número menor que um inteiro. Por exemplo, se eu tenho uma pizza, como já mencionado anteriormente, de 8 pedaços, e eu retirar um pedaço, eu estou pegando 1/8 da pizza e ainda sobram 7/8, então essa fração é própria, porque é possível de ser feita. A fração imprópria são frações em que o numerador é maior, ou seja, representa um número maior que o inteiro. Por exemplo, se eu disser que comi 8/6 de um bolo, então eu comi 8 pedaços de 6? Como? Eu necessito de 2 bolos divididos em 6 pedaços. Eu como um inteiro mais 2 pedaços de outro. Lembrando que ambos são divididos em 6 partes. Fração aparente são frações em que o numerador é múltiplo ao denominador, ou seja, ele representa um número inteiro escrito em forma de fração. Como aqui no exemplo nós temos 8/4, 8 pedaços, cada parte foi dividida em 4, porque é o denominador que mostra o total. E se eu pegar 8 e dividir por 4, ele vai me dar 2 inteiros, certinho. E também tem a fração mista, que é constituída por uma parte inteira e uma fracionária representada por números mistos. Um exemplo é 1 inteiro e 2/3. Nós temos 1 inteiro, que são 3/3, 3 partes de 3, mais 2/3, que são 2 partes de 3.